Boa noite a todos os presentes aqui em mais uma live do Corecon São Paulo Mulheres, coordenada pela Comissão da Mulher Economista, que é coordenada pela nossa conselheira Nancy Gorgulho. E na live de hoje, a professora Eliane Rosandisk vai apresentar seus argumentos em mais uma excelente live. E lembro a todos que essa live está sendo transmitida pela plataforma Zoom, ao vivo, mas também ficará disponível na TV Economista, canal oficial do Corecon no YouTube, após esse evento. Então, passo agora a palavra para a conselheira Nancy Gorgulho e desejo a todos um excelente evento. Obrigada, Júlio. Boa tarde, presidente do Corecon, Pedro Afonso. Boa tarde, vice-presidente, professor Gilson Garófalo. Boa tarde. Boa tarde, conselheira. Boa tarde a todos os outros que estão presentes virtualmente. Hoje nós teremos mais uma live para comemorar o mês da Mulher Economista e agradeço muito desde já a professora Eliane Rosandisk, que vai nos presentear com a sua palestra sobre o mercado de trabalho. Depois eu falo o tema da live, e agradeço muito a sua cooperação, e eu tenho certeza que vai ser uma live ótima, muito esclarecedora para todos nós, e para quem está assistindo e para quem vê depois também, né? O tema da live é o ajuste do mercado de trabalho da mulher durante e após a pandemia. E a professora Eliane, ela é graduada em Ciências Econômicas pela Unicamp, mestre em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutora em Economia Social e do Trabalho pela Unicamp, professora no curso de Ciências Econômicas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC-Camp, desde 2003. E o foco das atividades dela é de docência na área de teoria macroeconômica e de política social. Ela é presidente do Conselho do Banco Popular da Mulher de Campinas, foi, né, entre 2010 e 2013. E desde 2018, ela tem um projeto de extensão produzindo informativos mensais e estudos temáticos com indicadores na área de trabalho, renda e emprego, no Observatório da PUC Campinas. Uma boa tarde, professora economista Eliane, muito obrigada pela presença, a palavra é sua. Eu agradeço a Nancy pelo convite, cumprimento o Pedro e Gilson por terem disponibilizado aqui o Corecon para essa conversa, para esse bate-papo. Eu falo que é uma palestra, porque vou apresentar uns dados, mas eu acho que é muito mais um bate-papo para tentar entender um pouco os desafios enfrentados pela mulher no mercado de trabalho. Eu acho que nesse mês de março, né, em muitos momentos a gente comemora, né, o Dia da Mulher, né, tem um pouco essa ideia, mas é sempre bom lembrar que esse mês essa data representa uma luta que as mulheres enfrentam por melhoria das condições de inserção no mercado de trabalho, garantia de direitos e tudo mais. Então, existe uma luta aí que é colocada e que, como toda luta, também ela tem que ser valorizada. E eu acho que já tivemos muitas conquistas ao longo desse processo, e eu me sinto muito, muito feliz de poder compartilhar um pouco com vocês, um pouco da percepção, da observação que a gente faz do mercado de trabalho e um pouco uma análise desses números e o que isso pode estar representando, tá bom? Se vocês me permitirem, eu vou compartilhar um pouco a minha tela, só para trazer um pouco dessas informações, um pouco desses dados que eu gostaria de trabalhar com vocês, tudo bem? Então, vamos aqui, né, começando assim com a primeira parte aqui do que eu estava querendo tratar com vocês.
Primeiro, a questão da desigualdade histórica da mulher no mercado de trabalho, né? Ou seja, eu até divido em 2 pontos isso daí. Temos uma desigualdade histórica e uma condição estrutural no mercado de trabalho feminino. Por quê? Porque a desigualdade social sempre foi um fator muito forte, ou um traço muito forte na nossa economia e no nosso sistema social, né? E, ao mesmo tempo, por ela estar sempre presente na nossa sociedade, sempre houve uma necessidade de construir políticas que compensassem ou políticas que dessem conta dessa desigualdade. E, apesar disso, poucas ações efetivas e poucas articulações se têm nos desenhos da política. Em 88, tá, com a chamada Constituição Cidadã, eu acho que houve um avanço para tratar o tema da desigualdade, que é uma percepção de que a pobreza é um problema coletivo. E, por ser um problema coletivo, ele é alvo de uma ação específica. E, a partir de 2002, essas políticas sociais ganharam uma maior capilaridade e, em especial, eu chamaria a atenção para o desenho das políticas de transferência de renda. Por quê? Porque as políticas de transferência de renda foram justamente para o atendimento das famílias extremamente pobres, né? E quando a gente olha para essas famílias pobres, a gente vai perceber que, junto com essas políticas sociais, a questão da temática feminina ganhou um outro olhar nessa discussão, porque é não apenas uma desigualdade histórica no mercado de trabalho, mas uma exclusão de determinados grupos sociais. Ok? E aí, o que nós temos aí? Tá? Como é que isso se engancha com a questão do mercado de trabalho feminino? É uma ideia de que há uma subordinação da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Porque, partindo de um discurso que tem a ver com um discurso mais feminista, um discurso de empoderamento da mulher, um ponto que é importante é perceber que a desigualdade entre homens e mulheres não tem nada de natural e não é determinada pelas diferenças biológicas entre os sexos. Isso é um avanço muito forte. Por quê? Porque se percebe que há uma construção social que está colocada na sociedade, e construção social colocada na sociedade que vai delegando, sem que a gente perceba ou questione, determinados papéis a serem desempenhados por homens e mulheres nessa sociedade. Então, o que vai acontecendo, e por ser uma herança que é pouco questionada, as mulheres começam a enfrentar muitas dificuldades para conciliar o que a gente chama de vida produtiva com a vida reprodutiva. Quando a gente fala de vida reprodutiva, entraria aí todas as atividades de cuidado com a casa, com os filhos, e isso coloca aquela ideia da tripla jornada, da dupla jornada, da quíntupla jornada, todas as jornadas que as mulheres acabam tendo que fazer, né? E aí o que acontece é que, por um outro lado, quando a gente olha para o mercado de trabalho, esse mercado de trabalho acaba absorvendo as mulheres em jornadas mais flexíveis, e isso aparece como uma solução. Só que isso encobre uma posição subordinada. E aí a gente vai ver um pouco o que são essas jornadas mais flexíveis e o que isso significa na prática, né? O que acontece? Essas mulheres ocupando funções de mantenedoras principais no sustento da família, e lembra que eu falei que hoje nós temos algumas famílias de baixa renda que foram alvo do programa Bolsa Família, etc., etc., mas o que vai acontecendo? Essas mulheres que ocupam essas funções, elas são as que elas têm mais desafio para conciliar essas jornadas com um trabalho flexível, né? E os dados gerais de remuneração vão denunciando essas desvantagens na condição de inserção da mulher comparativamente aos homens. E aí, o que mais chama a atenção dos dados é que isso também acontece independente do nível de escolaridade, né? A desigualdade entre homens e mulheres se perpetua de forma violenta porque é no sentido de que não é quase que uma dificuldade da mulher se colocar numa outra situação.
porque cristaliza um padrão de subordinação. Muitas vezes a mulher fala, ok, eu prefiro o home office porque vai dar mais certo, que aí eu consigo conciliar com o cuidado dos filhos, etc, etc. Então, naturalmente, essa posição representa é como se aquele lugar no mercado de trabalho fosse o melhor, a única possibilidade de inserção da mulher. E aí, como eu falei, que aí a posição de subordinação vai ganhando um contorno mais dramático nas camadas mais pobres da população, porque aí sim nós temos mulheres chefes de famílias com bem menos poder de barganha na definição de jornadas e de remuneração. Se entre as mulheres com um padrão salarial maior, um padrão de escolaridade maior, a gente já percebe uma desigualdade, quando a gente olha para esse grupo, né, com menos qualificado, com uma faixa etária mais elevada, que é chefe de família, que tem um padrão de remuneração menor, para esse grupo a situação é bastante complicada, correto? Então, o que nós temos aqui, né? Essa desigualdade, e aí eu posso dizer que é um padrão histórico, né, no mercado de trabalho feminino, é um retrato bastante complexo, discriminatório e mobiliza um debate em torno de ações de políticas públicas. Só que, para que a gente possa fazer qualquer ação e qualquer desenho, é bom construir números, né? E aí trazer esses números vão permitir que a gente possa montar um diagnóstico que embasa qualquer ação que possa representar aí uma possibilidade de melhora dessas condições de inserção da mulher no mercado de trabalho. Vou trazer aqui alguns dados de mercado de trabalho que revelam um pouco aquela vulnerabilidade da mulher no mercado de trabalho, tá? Esses indicadores mais gerais são os indicadores da PNAD contínua, e eu trouxe alguns indicadores do ano de 17, 18, 19, 20, 21, tentei montar uma série, não muito longa, mas uma série. O que a gente percebe? Que a população em idade ativa feminina é em torno de 51%, ok? Né? Somos mais mulheres do que homens no mercado de trabalho. A população economicamente ativa, ela que é a população que tem mais de 15 anos, mas está disponível para o trabalho, que vai se dividir em ocupada ou desempregada, representa em torno de 43% são mulheres. Então, as ocupadas estão em torno de 42%, mas vejam bem, quando a gente olha para as desempregadas, bem mais de 50% são mulheres. Ou seja, o que nós temos? As vagas, as mulheres elas até se colocam disponíveis para o mercado de trabalho, mas se a gente olhar o montante de mulheres desempregadas, a proporção de mulheres desempregadas ela é muito mais elevada. Em compensação, o aproveitamento da força de trabalho ela é mais baixo, em torno de 42%. Num sistema de igualdade perfeito, nós deveríamos ter o quê? Em torno de 50% das mulheres sendo aproveitadas no mercado de trabalho, de quem se oferece tendo um êxito aí, né, a metade, né, ser mulheres, e a taxa de desemprego talvez também seja um pouco mais baixa, ou seja, próximo do que é a representação. Isso mostra já que, de alguma forma, muitas mulheres, elas sequer vão para o mercado de trabalho, né? Elas estão num outro lugar, ocupando um outro espaço, tá? Eu vou continuar, depois eu até recoloco aqui essa ideia, tá? O que nós temos, então, aqui, tá? Ainda dentro dos indicadores, o indicador que é taxa de participação. O que a gente percebe? Entre os homens, cerca de 74% participam do mercado de trabalho, para uma taxa de participação de 63%. E apenas 53% das mulheres em idade ativa participam do mercado de trabalho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma relação em que o homem ele é muito mais... ocupa muito mais essa posição de ir para o trabalho, né, de ser o provedor, etc., do que as mulheres, né? Durante esses indicadores não mudaram muito. Nós tivemos uma queda aqui em 2020, que é esperado por conta
da pandemia, né, do período mais grave, né, da situação econômica da pandemia foi no ano de 2020, porque no ano de 2021 nós já tivemos uma recuperação, mas sempre se mantém uma taxa muito mais favorável à incorporação do homem no mercado de trabalho. No entanto, quando a gente olha as taxas de desemprego específicas, o que a gente percebe? Que as taxas de desemprego entre as mulheres, ela acaba sendo um pouco maior, tá certo? E, consequentemente, como seria de esperar, a taxa de ocupação das mulheres é menor do que a dos homens. Ou seja, isso já aí mostra que há uma tendência natural da mulher ficar muito mais, algumas mulheres ficarem muito mais em casa, dando conta da vida reprodutiva, ou seja, o cuidado da casa, o cuidado com os filhos, e o homem ocupa esse papel social que é cuidar da vida produtiva. Tá? Aí, quando a gente continua um pouco nessa questão, comprovando, assim, indo no mesmo argumento, né? Mais um número para comprovar o mesmo argumento, tudo em torno da PNAD, né? O que nós temos aqui? Jornadas de trabalho são menores entre as mulheres. As mulheres têm em torno de 36 horas semanais de trabalho e os homens 38, né? Pensando Brasil e São Paulo, né? São Paulo é um pouquinho maior do que a média de Brasil, tá? E isso se reflete, né, evidentemente, num salário menor, tá? Ok, as pessoas podem até argumentar, mulheres ganham menos porque trabalham menos. Depois eu vou mostrar uns números para vocês de salário hora, que vai mostrar que também não é bem assim, mas num primeiro momento, o fato dela trabalhar 36 horas é como se fosse uma adequação a esse padrão de inserção no trabalho. Lembra que eu falei no início, naquela introdução? De alguma forma faz com que a mulher se sinta acolhida por um mercado de trabalho que oferece uma jornada mais flexível. Por quê? Porque ela tem que dar conta de outras esferas, de outras atividades, né? E isso vai representar o quê? Um salário menor, efetivamente. E se ela tem um salário menor, isso vai dar uma possibilidade de consumo pior, ela vai dar uma posição de exercer a sua busca por bem-estar um pouquinho mais difícil do que se pensar em homens. E se pensarmos que muitas mulheres são chefe de família, né? É uma condição que, se um homem for chefe de família, ele vai ganhar 2.800 e uma mulher vai ganhar 2.200. Entenderam qual que é a diferença? Qual que é a situação de desigualdade que está colocada? Aqui é uma tabelona gigante, mas é só para mostrar que existe uma desigualdade entre padrões de remuneração, que aí é muito interessante, porque mostra que, no Brasil, se a gente pegar todas as unidades da federação, os estados onde as mulheres ganham menos, tá? São nos estados do Sudeste. Então, o Sudeste tende a ter um diferencial de remuneração entre homens e mulheres mais desfavorável à remuneração feminina. Esses dados aqui são dados da RAIS, tá? É o mercado de trabalho formal, e aí eu fiz essa colocação. E essa segunda coluna, aí é interessante porque é algo que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Esse segundo grupo aqui de informações mostra o seguinte: eu dividi a população e joguei para cima a população que ganha mais do que a média, a população empregada, ou seja, para uma média de R$ 2.940, acho que é mais ou menos isso, que seria a média do salário, o salário médio pago no Brasil no ano de 2020. Eu peguei o grupo que está acima. Primeira coisa que me chamou a atenção é que, nos estados do Nordeste e alguns estados do Norte do país, o diferencial fica muito grande, está vendo? Aqui em Alagoas, as mulheres chegam a ganhar, quem está no topo, que eu chamaria isso no topo, né, porque está acima
entre os 30% das pessoas melhores remuneradas, né, que está acima da média, ganha 21%, 18%, ou seja, o diferencial é até maior. Então, aqui você tem um problema para as mulheres terem um acesso a algum tipo de ocupação que pague uma boa remuneração para elas. Mas eu vou explorar esses dados um pouquinho mais à frente, tá? Dados, pegando essa tabela, mas trabalhando só a questão Brasil e São Paulo, tá? O que nós temos aqui? Aqui é o salário médio, tá? É o salário médio, o salário das mulheres e o salário pago pelos homens, recebido pelos homens, né? E aqui, aqueles que estão acima da média, tá? Os homens ganham, em média, 7 mil e as mulheres em torno de 6 mil. Vocês viram que sempre há uma diferença, né? A gente sempre perpetua um pouco essa diferença. Isso, os números absolutos, né? E com relação ao emprego, o que a gente percebe? Que 39% de quem está acima dessa média são mulheres e 41% são homens. E quando a gente olha para o total da população, 44% é mulher e 43% são homens, tá? O que esses números aqui estão gritando para a gente? Eu acho que dá para a gente perceber que quando a gente pega nos níveis superiores de renda, essa pirâmide fica muito mais concentrada para os homens. A participação das mulheres é menor entre os empregados que têm renda maior do que a média, tá certo? Aqui, no total da população, 44% é mulher dos empregados, tá vendo? Isso daqui, e quando a gente olha do grupo que está acima da média, só 39%, ou seja, esse mercado de trabalho, ele acaba colocando, né, gerando vagas que estão sendo preenchidas por mulheres e elas acabam se alocando em atividades um pouco menor remuneradas. Conforme vai indo para o topo, cada vez mais esse topo é preenchido por mulheres, até mesmo porque é mais difícil você ter jornadas flexíveis, existe um padrão aí de seleção que acaba privilegiando um pouco a seleção masculina, porque fala, não, quem é que já teve filho, não teve filho, se tiver reunião da escola, quem é que vai? Existem algumas questões aí que dificultam realmente, embora a gente tenha muitos casos muito bem-sucedidos de mulheres que conseguem, é até curioso que a gente fala, tem um caso, teve uma mulher que conseguiu, mas não é um padrão tão forte assim, né? Aí, essa é uma mesma tabela que muito parecida com esta daqui, que eu falei salário médio e emprego, só que agora eu estou fazendo o quê? Por escolaridade, tá? Estou dividindo por níveis de escolaridade. Quando eu divido por nível de escolaridade, se repete aquilo que eu falei. Eu tenho muito mais mulheres, e aí vejam bem que coisa mais estranha que a gente coloca. Proporcionalmente, eu tenho as mulheres que estão ali ocupadas, elas têm um padrão de escolaridade maior, mas elas acabam tendo um padrão de remuneração menor do que os homens, né? Isso tanto em 2010 quanto em 2020. Isso vai mostrando que existe um dado estrutural no mercado de trabalho. Ainda que você tenha mais escolaridade, o que vai acontecer, você não necessariamente vai conseguir ter uma ocupação que vai te dar uma remuneração compatível, porque muitas vezes, aquela coisa que eu falei, não é uma violência declarada, mas é algo que, de alguma forma, a mulher fica sujeita no mercado de trabalho. Mais uma vez, pensando aqui trazendo esse dado, né? Participação de mulheres e participação dos homens no emprego, né? Nós temos mais participação de mulheres com superior completo, né? E aquele padrão de remuneração que é pior para os homens. Vejam bem, quando a gente está acima da média,
a grande maioria das mulheres que trabalham tem superior completo, mas não necessariamente ela vai ter um padrão, ela continua tendo um padrão de remuneração abaixo do masculino, tá? Continuando e já me encaminhando aqui para o final, para que a gente possa depois discutir, fazer uma discussão mais ampla aqui. Olhando os dados da recuperação do emprego em 2021, tá? 2020, né, os dados de 2021, chama muita atenção que o emprego que teve maior variação no ano foi o emprego doméstico. Tudo bem, muitos vão argumentar, caiu muito o emprego doméstico durante a pandemia, mas se a gente for olhar em termos de taxa de crescimento, foi o que mais cresceu. Mas eu não estou nem fazendo uma discussão de mercado de trabalho, se está crescendo a informalidade, aqui, ó, carteira sem carteira, conta própria, não é disso, não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar num outro ponto aqui, que é que o trabalho doméstico ele é fortemente feminino, tá? Ele é ocupado, é uma função que é fortemente ocupada por mulheres. E vejam bem qual que é o salário que está acontecendo com essas mulheres, tá? A gente sabe que parte desse emprego aqui é um emprego sem carteira, é um emprego mais precário, e as contratações, em média, estão R$ 953, tá? Quando a gente olha para esse número, a gente vê que é uma recuperação, é um valor muito abaixo da média dos ocupados, né? Nós temos aqui um padrão de remuneração muito baixo, mostrando que essas mulheres que de alguma forma ficaram vulneráveis no sentido da pandemia, tiveram uma queda de 2,5%, 2,3% ao longo do ano. Ok, que outras ocupações tiveram também uma queda grande, mas nós estamos falando de um salário muito baixo, que implica uma vulnerabilidade muito maior para as mulheres no mercado de trabalho, né? E, por fim, a última tabelinha aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Quando a gente olha o fluxo de contratações que houve em 2020, 2021 e 2022, né? 2022 nós temos até fevereiro, né? Janeiro e fevereiro, as informações. Aliás, desculpa, falei errado, temos até janeiro. Essa semana vai sair o de fevereiro. O que nós temos aqui? Nós temos que a pandemia sacrificou, né? Provocou um desgaste muito maior para as mulheres no ano de 2020, né? Uma perda de trabalho muito concentrada no emprego feminino. Ok, temos aí as ocupações de comércio, ocupações de serviços, o próprio emprego doméstico. Aliás, o emprego doméstico não entra aqui, porque seria mais um emprego com carteira, mas algum efeito marginal sobre o emprego doméstico. Mas tivemos uma queda, um ajuste muito forte no emprego feminino, tanto Brasil como São Paulo, e os dados do informativo que a gente região de Campinas vão nessa mesma direção. Quando começa o processo de recuperação, nós percebemos que ele vai muito mais no emprego masculino. Quando eu falo muito mais, por quê? Porque aqui houve uma queda e recuperou, mas olha o tamanho da queda que teve do emprego feminino e aqui a gente não recompôs. Além de ter sido mais concentrado no masculino, ele é tímido perante a queda. E o mesmo acontece em nível nacional, nós temos até um ajuste mais concentrado ainda, uma preferência maior no emprego masculino. O mesmo acontece em São Paulo, nesses 2 primeiros meses, é quase 3 vezes mais, uma conta bem rápida aqui, muito mais, privilegiando muito mais uma recomposição do emprego feminino, masculino em detrimento do feminino, e a mesma coisa acontece para o Brasil. Então, esse ajuste da mão de obra feminina em 2020 teve como contrapartida uma recuperação mais centrada na mão de obra masculina, ou seja, o ajuste penalizou mais a mulher no mercado de trabalho formal. Então, a recuperação ela tem tido uma característica de não recompor esse emprego feminino. Ainda existem dados, embora não seja o objeto aqui da nossa discussão, que também a população da faixa etária
50 a mais, né, foi a mais penalizada também na crise, e ela não foi recomposta, você não teve um retorno desse grupo ao mercado de trabalho, havendo uma preferência maior pelos jovens. Tá? Fechando finalmente aqui, o que nós temos aqui? Os menores salário-hora associado ao menor número de horas de trabalho resultam no menor valor do salário, que reduz o poder de consumo das mulheres inseridas no mercado de trabalho. Então, nós temos salários-hora que também são mais baixos do que as horas de trabalho. Então, essa posição subordinada é extremamente dificulta qualquer padrão de remuneração e tudo mais para a mulher. Esse padrão é observado em todos os níveis de escolaridade, com mais intensidade nas faixas de escolaridade mais elevada. Por quê? Porque o diferencial entre os salários de homens e mulheres é mais alto. Quando a gente olha nas faixas mais baixas, estão todos ali muito próximos de um salário mínimo e tal, então o diferencial não acaba não sendo tão grande, né? E geralmente os salários mais baixos estão associados a um padrão pior de escolaridade. Necessário políticas públicas direcionadas às mulheres que reduzam o trade-off entre a vida produtiva e a vida reprodutiva, ou seja, colocar a mulher nessa dupla jornada, de alguma forma, corrobora esse padrão no mercado de trabalho, nesse padrão de uso da força de trabalho. E aí, incluídas atividades de cuidado com a casa. Quando a gente olha essas atividades de cuidado, é perceber que em alguns países, em algumas outras situações, nós conseguimos desenvolver políticas sociais que acaba, de alguma forma, criando um serviço de apoio que pode garantir que a mulher exerça uma jornada de trabalho sem precisar ficar tão cansada, sem precisar combinar tantas horas, né? Sem ter que ser uma escolha. E a pandemia reforçou o padrão subordinado da mulher, as demissões praticamente concentradas na mão de obra feminina, e a recuperação selecionou mais homens do que mulheres, né? E aí, o que eu coloco como algo para a gente pensar muito, nós mulheres, né, eu como mulher pensando nisso, é romper com uma lógica de que o trabalho da mulher fora de casa é complementar. Ele não é complementar, muito menos acessório. Ele muitas vezes é uma escolha que a mulher quer fazer, tal como o homem quer, dela conseguir trabalhar, dela ter uma realização profissional, e tal como a mulher ou o homem, para fazer isso, ela tem que conciliar, porque também é um desejo, conciliar com a vida em casa. Então, esse trabalho, se ir para o mercado de trabalho, é uma realização tanto para o homem quanto para a mulher, ficar em casa e cuidar da vida reprodutiva, tem que ser também uma escolha do homem e da mulher. Então, rever esses papéis, eu acho que é o fundamental para a gente começar a mudar um pouco essa situação de mercado de trabalho, que, de alguma forma, espelha um comportamento cultural social na nossa sociedade. Muito obrigada. Deixo aqui o meu contato do WhatsApp, se alguém quiser conversar. Enfim, é isso. Ok? Muito obrigado, Eliane. Excelente apresentação. Que aula mesmo. Eu passo aqui a palavra à conselheira Nancy, e aí a gente abre na sequência para perguntas, comentários, então todos que quiserem participar, fiquem à disposição. Nancy? Bom, eu quero agradecer, uma aula realmente. Eu já fiz a minha dissertação de mestrado, foi sobre tecnologia, trabalho e outras coisas, então eu já tinha muitos dados. Mas o que me surpreendeu, antes de eu abrir para os outros, eu vou falar de mim, é o seguinte: a região sudeste ser a pior, que dizem que a região sudeste é o carro-chefe, a locomotiva do Brasil e tudo mais. Para mim foi uma surpresa muito grande a região sudeste ser a pior e a nordeste ser a melhor. Duas surpresas surpreendentes. Surpresa surpreendente. Gostei dessa.
Muito obrigada pela palestra, muito elucidativa, muito boa. Eu tinha certeza disso e sabia já do potencial, da capacidade. Agradeço muito. Obrigado pelos elogios, Nancy. Não, com certeza, são mais que merecidos. Nós temos a doutora Marilene, que quer fazer pergunta, é a primeira que eu estou vendo, por isso que pode fazer, doutora Marilene. Boa noite a todos. Novamente quero cumprimentar a doutora Nancy, coordenadora do Corecon São Paulo Mulheres, muito bem, como sempre, trazendo um assunto importantíssimo. Cumprimento a doutora Eliane, palestrante, falou muito bem, foi muito objetiva em tudo isso e trouxe dados públicos. Nós sabemos qual é a nossa realidade, nós temos diagnóstico, né? Quero cumprimentar o Pedro Afonso, o presidente do Corecon São Paulo, né? E o Júlio, que está sempre nos ajudando aqui, fazendo um trabalho, e a todos que estão participando, estamos com um bom público. E, doutora Eliane, nós temos aí um diagnóstico triste, não é? Mas temos a nossa realidade. Acha que nós conseguiremos, porque há estatísticas que nós só conseguiremos em 100 anos reverter tudo isso. Mas é um problema muito sério, porque tudo isso tem a ver também com a violência contra a mulher, física, violência doméstica, porque a violência psicológica, né, o assédio moral já existe, porque uma mulher, para o mesmo trabalho, ganhando menos, é o cúmulo. Uma mulher que é preferida na hora da demissão também é o cúmulo, não é? Uma mulher que não tem os mesmos direitos a uma promoção, a ter a opção de viajar, a ter a opção de um trabalho diferenciado, enfim, ela não é lembrada. Então, eu acho assim, a senhora tem esperança e acha que nós vamos reverter essa situação, porque, de fato, o trabalho de homens e mulheres juntos podem reverter a situação da nossa sociedade, que é muito difícil para todos, para homens, para mulheres, para todos, não é? Mas acha que nós conseguiremos reverter essa situação em tempo, vamos dizer, não tempo curto prazo, mas um médio prazo? Eu acho que temos esperança. Se a gente pensar 100 anos atrás, né, eu acho que conseguimos evoluir, eu acho que nós temos um gap geracional aqui, que, de certa forma, eu já rompi com algumas coisas quando eu olho para o que foi a minha mãe, do que foi essa posição do que é essa mulher em casa, né? Essa mulher que cuida dos filhos e que compartilha com os filhos o cuidado, né, do marido. Mas eu acho que, para reverter essa situação, eu confio muito em leis, eu confio muito em um marco regulatório que possa impedir determinados excessos. Mas a gente sabe que isso é pouco. Você sabe que numa promoção é aquela pergunta que a gente sempre faz. Você entra para um mercado de trabalho, pergunta, mas você já teve filho? Você pretende ter filho? Ninguém pergunta isso para um homem. É uma violência, é uma violência. Mas temos um marco regulatório, que isso pode nos dar um poder de fala, de questionamento, mas eu acho que ainda temos muito para lutar. Eu vejo que nós vamos romper um pouco mais com isso à medida que nós criarmos homens com uma outra consciência, que aí você vai desarmando aos poucos essa relação patriarcal, porque eu acho que é aí que está o perigo, né? De alguma forma, não adianta a gente tentar construir um marco regulatório se ainda temos uma sociedade que ainda raciocina com uma cabeça de que existem lugares pré-definidos para homens e para as mulheres. Então, por exemplo, eu vejo alguns aqui nos nossos interlocutores, sala dos professores, não, mas na minha família isso não acontece, mas na minha empresa, todas as mulheres ganham mais do que eu na minha família. Eu falo, isso não é a regra, não dá para a gente imaginar que uma situação como essa é a regra, ela é a exceção. Mas o que a gente tem que olhar? De fato, nós temos que cada vez denunciar mais mulheres vítimas de violência, mulheres
vítimas de feminicídio, nós temos que denunciar com toda a força qualquer tipo de chantagem dentro do espaço de trabalho, isso tem que ser colocado. E essa posição de estar subordinada, ela nos fragiliza muito, porque você fala, não, eu vou denunciar alguma coisa, eu vou perder meu emprego, porque eu já cheguei até aqui, então existe uma tensão muito grande, mas eu vejo que vem uma geração aí mais preparada. E é nisso que eu acredito. Agora, construção de políticas públicas, entender que determinadas mulheres não vão retornar ao mercado de trabalho, entender que esse mercado de trabalho que está aí ainda reflete um pouco essa sociedade com esses valores, significa ter que proteger muito as mulheres, em especial aquelas que não têm voz. Porque muitas vezes, só para falar uma outra coisa, tem muitas mulheres que vão para o mercado de trabalho e elas subordinam outras mulheres. Por quê? Porque elas vão para o mercado de trabalho, mas tem uma empregada doméstica que está fazendo aquele serviço do cuidado da casa. Enquanto a gente estiver reproduzindo essa estrutura, nós não estamos rompendo, nós estamos retroalimentando uma estrutura machista. Conselheira Nancy, posso fazer um comentário? Posso? Pode. Um pouquinho sobre o que a professora Eliane falou. Aliás, devo cumprimentá-la pela qualidade, não poderia ser diferente da sua apresentação. Existe uma foto de uma das entidades nossas, salvo engano, uma foto no livro da Ordem dos Economistas, de 1959, da sala da FEA-USP, de uma sala, não sei de que ano, do curso de Economia. A sala deveria ter aí alguma coisa como 60 alunos, em torno disso, 50 e tantos alunos, apenas uma mulher. Eu entrei em 78 na FEA-USP e a minha turma de Economia tinha 4 mulheres e deveria ter 45, 46 homens. Peço socorro ao vice-presidente Gilson, para ele, se ele lembrar quantas mulheres tinha. O vice-presidente Gilson começou em 62, né, o curso de economia dele. E para dizer, Gilson, sabe quantas tinha mulheres na sua turma? Nós éramos em 50 que se diplomaram e havia 2 mulheres. Quer dizer, uma delas, eu pressuponho que ainda seja viva, que é a Cornélia, trabalhou muito tempo no DIEESE, Cornélia Nogueira Porto, Conheci, né? Nogueira Porto, isso. E a Cláudia Cunha Campos, que acho que já é falecida. Foram as duas damas, digamos assim, da turma. Dos 50, né? Agora a gente vai a qualquer faculdade de economia, qualquer faculdade de economia, as mulheres são maioria na sala. E mais ainda, quando a gente vai entregar o prêmio a melhor aluno do curso... É uma mulher. Dificilmente aluno. Então, vejam o progresso. Demora, mas chega. Obrigado, Nancy. Inclusive, presidente, nas turmas de hoje que eu tenho, lá na Universidade Católica, praticamente 40% é constituído pelo segmento feminino. 40%? 40%. Então tá bom. Agora, professor Gilson, o senhor lembrou o nome e o sobrenome da sua colega lá, hein? Eu não lembro o sobrenome. Eu lembro o nome de todos os colegas que se formaram comigo, viu? Estou brincando. Sinal que a mulher é boa. Sinal que ela marcou. Eu sei de cor as minhas turmas de ginásio e colégio, do primeiro ao último ano, pelo número, se você quiser saber. Me pergunta o número que eu vou te dizer, Nancy. A gente lembra das coisas antigas. Você é um computador ambulante, já falei isso. Já falei isso. Professora Eliane, você vai nos disponibilizar essa sua apresentação? Sim, eu até escrevi aqui no chat que eu disponibilizo, sim, porque tem vários dados, né? E também tem muito material que depois eu já passo para você, né?
Aí tem muito material que a gente produz no site, que divulga no site do Observatório PUC Campinas. Até há uns 3 anos atrás, eu fiz um estudo também sobre mulheres no mercado de trabalho, um estudo bastante completo, né? E eu agora estou terminando, eu até comentei com você, né, que esses dados todos, ele também vai para o estudo, e aí vai ter mais informação, ele vai estar mais completinho até do que os dados que a gente está fazendo, porque eu vou trabalhar um pouco também a região de Campinas, né, algumas especificidades. Mas eu queria só fazer um comentário, né, sobre essa participação de mulheres no nível superior. Eu acho que vai um pouco naquela linha quando eu respondi para a Marilene, né? Eu acho que nós temos evoluções. Agora, essa capacitação tem que ser reconhecida também, né? É importante que o que está sendo gerado de oferta qualificada consiga ser aproveitado no mercado de trabalho, né? Que agora 40% das economistas, né, sejam mulheres, além de sermos premiadas, né, pelos nossos trabalhos e tudo mais, né? Eu acho que uma participação efetiva ela é importante e é necessária. Olha, professora Eliane, eu quero falar o seguinte: assistindo a palestra está a professora Rosa Maria Marques. A Rosa está aí, eu já li algumas coisas. Eu estou escondidinha aqui, estou com o vídeo fechado. Eliane, a tua apresentação foi maravilhosa. Ela foi tão completa que, de fato, a gente não tem o que perguntar. Oh, meu Deus! Mas eu queria te pedir um favor. Você acabou de mencionar um trabalho, uma pesquisa. Tá. Você podia botar no chat o nome do trabalho para a gente poder ir atrás? Eu posso. Tem o site Observatório PUC Campinas. Tá. Observatório PUC Campinas é o site da PUC, tem esse observatório. Lá tem um estudo temático sobre mulheres. Aí fica bem fácil. E esses dados que eu estou nessa apresentação, eles estão assim no forninho. Eu já comecei a escrever um outro estudo, é que eu acabei não conseguindo terminar de fazer hoje, mas assim até o final desse mês vai subir para o site também esse estudo mais atualizado, fazendo essa discussão de renda, salário hora, pandemia, pegando esse efeito. Então, ele ainda não está pronto, mas eu já disponibilizo para vocês a apresentação. Então, tá perfeito. E aí, futuramente, a gente coloca no nosso site também. Fique à vontade, se quiserem. Porque é um estudo muito mais assim, eu mostrei mais os dados, né? E eu acho que não corrobora alguma realidade que a gente já tem. E a Marilene foi no ponto-chave. Qual é a solução? A solução é continuar lutando, é continuar falando, é continuar mostrando que existe uma desigualdade e tentando, ao fazer isso, se convencer de que é um problema muito mais social do que um problema econômico. E aí a gente tem que entender por outros, resolver por outros. O preconceito é sempre um problema muito difícil da gente resolver, porque não tem uma formulinha, né? Tentamos regular o mercado de trabalho, tentamos criar concursos às cegas, justamente para evitar a boa aparência e o reconhecimento do gênero, sabe? A chamada boa aparência e reconhecimento. Tanto é que no setor público as desigualdades são menores, porque o concurso ele vem mais, você não tem um aspecto preconceituoso no processo da seleção. E falar sem medo, há preconceito? Sim. É um problema a ser enfrentado? Sim. Já avançamos muito, mas temos que continuar, né? E cabe a nós levar essa bandeira. Né? E é o que eu falo, a gente está plantando. Isso. Alguém vai colher, ou netos ou bisnetos, mas com certeza vão colher isso tudo que a gente... Exatamente. Essa ideia aí que você falou de plantar, né? Eu já dou aula há muito tempo, e muitas vezes eu encontro ex-alunos em diversas redes sociais e tudo, e muitas vezes eles falam: professora, eu sou uma sementinha que você plantou, né, que deu certo. Eu fico tão feliz assim, desse reconhecimento, né, de lembrar de algumas coisas que eu falo, que não é o modelo ISLM, mas lembrar de algumas outras coisas que acontecem, né, que levam, que eu acho que a gente não é só professora conteudista, né?
a gente trabalhando um pouco outras questões em sala de aula que são necessárias e principalmente para um economista. E aí eu chamo muita atenção para isso, porque nós, economistas, muitos somos vistos assim como alguém que está lidando com números, com aplicações financeiras, resultados de empresa, e eu acho que nossa ocupação vai muito mais além, a nossa preocupação vai muito mais além, né? Entender um bem-estar de uma sociedade, entender como que a gente faz esse sistema funcionar de uma maneira adequada para que todos possam ter um pouco de vantagens, né, de acesso ao que a gente chama dos frutos do progresso tecnológico e de tudo que está sendo produzido. Eu acho que isso é uma coisa importante, sem ser revolucionário, mas entendendo que tem que ter um sistema mais justo, né? Eu também partilho dessa coisa. Eu acho assim que vai muito além da economia de números e de mercado financeiro. E na sala de aula, se você fizer diferença para um aluno, você está mudando geração. Exatamente, exatamente. Esse foi sempre o meu lema em sala de aula, sabe? Eu lembro, tenho até vontade de chorar. Olha, eu quero agradecer muito, novamente, agradecer você, agradecer a todas as pessoas que participaram. Eu tenho um sonho que eu quero reunir todos, viu, Júlia? Já vou falar para você, já que está no meu projeto lá de coisa que eu ainda não te mandei por falta de tempo, não vou te mandar amanhã. Eu quero reunir presencialmente todas as pessoas que fizeram palestra para mim. Eu estou desde 2017 no Fórum da Mulher Economista, e sempre com 4, 5, 6, 7, 8 palestrantes, e eu quero, em maio, sabe? Eu não sei se o presidente está aí, e quero reunir no conselho com coquetel, quero entregar uma placa de agradecimento, sabe? Porque a gente conversa só virtualmente, e a minha foto no meu WhatsApp, eu estou linda há 20 anos atrás, ou 30, não sei. Porque pessoalmente é outra coisa. Preciso mudar a foto, mas eu esqueço. Mas de encontrar essas pessoas, de agradecer, sabe, pessoalmente, porque tem muita gente que eu só conheço virtualmente. 2017, 18, 19 foi tudo presencial, 20, 21, 22, tudo online. É isso mesmo, né? Então, em maio, eu já vou mandar para todo mundo, se Deus quiser. Deus há de querer. Onde há uma vontade, há uma certeza. Tá bom? Certeza. Tá bom, então. E agora eu tenho que sair correndo, porque os meus aluninhos estão todos me esperando. 7h20. Pode ir, agradeço muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada. Outras coisas aí mais para frente, tá? Tá certo. Agradeço mesmo a possibilidade. Obrigada pela presença, pelo prestígio, pela parceria, pela colaboração. Júlio, quer falar alguma coisa? Quero agradecer também, reforçar os agradecimentos à professora Eliane pela excelente apresentação, realmente agregou demais aqui a todos. E lembrar mais uma vez que essa apresentação, essa palestra, ficará disponível na TV Economistas em breve, e nós compartilharemos esse link e também o material que a senhora vai disponibilizar. E quero desejar uma boa noite a todos, e na semana que vem tem mais uma live, a última do mês, do Corecon Mulheres. Tudo bem? Então, uma excelente noite a todos.